Olá, querido amigo, querida amiga e querido professor, seja bem-vindo a mais uma classe dos professores. Vamos iniciar hoje o estudo da nossa lição de número 4. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você nos ajudar nesse projeto que é a classe dos professores. Como que você pode nos ajudar? Se inscreva no nosso canal Adventistas Lago Sul, ative o sininho das notificações, dessa forma sempre que tiver conteúdo novo no canal você vai ficar sabendo. Curta e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e deixa aqui embaixo para a gente um comentário falando de onde você está nos acompanhando. A gente sempre fica muito feliz de ouvir falar de vocês. E hoje nós gostaríamos de agradecer 3 pessoas em especial que estão sempre nos acompanhando e estão deixando os comentários delas aqui nos nossos vídeos da classe dos professores, que são o Kilson Cardoso, que nos acompanha lá da Angola, a Yara, que nos acompanha da Igreja Adventista de Itapuã, aqui no DF. A gente está esperando sua visita, viu, Yara? E o Paulo Roberto, que nos acompanha lá de Manaus. Muito obrigada a cada um de vocês e a todos vocês que comentam aqui no vídeo. Isso tudo deixa a gente muito feliz. Se você quiser deixar também um pedido de oração ou um comentário sobre a lição para enriquecer o nosso estudo, pode ficar à vontade. E para a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores. Temos aqui conosco o pastor Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ele é pastor, ele é lá do distrito de Planaltina Sul. Temos conosco também o Dalmo, seja muito bem-vindo, Dalmo. Obrigado. O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E temos o nosso professor Gilson, seja muito bem-vindo, Gilson. Muito obrigado, sempre à disposição. Ele também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica e também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Para a gente começar o nosso estudo, então, eu gostaria de pedir para o Dalmo fazer uma oração para nós. Bondoso e amorável Pai, que habita as alturas do céu, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez poder abrir a Tua Palavra. Que o Senhor seja o nosso guia para que possamos aprender cada dia mais sobre o Seu amor. Isso é o que eu te peço nesse momento, por Jesus. Amém. Amém. E vamos iniciar o nosso estudo da lição de número 4, que tem como título Ame o Senhor, seu Deus. A lição de sábado traz justamente uma oração que é uma das orações mais importantes para o povo judeu, que está em Deuteronômio 6,4, que diz assim: Escute, Israel, o Senhor, nosso Senhor, é o único Deus. Essa oração faz parte do discurso que Moisés fez para o povo logo antes deles entrarem na terra de Canaã, e ela traduz toda essa questão do nosso monoteísmo, né, da crença de que nós amamos e adoramos um único Deus, que é o Deus, o Senhor dos Senhores e Rei dos Exércitos. Pastor, aqui a gente tem então o povo de Israel prestes a entrar na Terra Prometida, né? E aí Moisés reúne então o povo para dar meio que aquelas últimas instruções, né? Ele sabia que ele não iria entrar na terra, sabia que ele iria falecer, e aí ele reúne o povo para dar aquelas instruções antes do povo entrar na terra de Canaã. E aí, entre os estatutos, né, e os pedidos que Moisés passa para o povo, está o que está em Deuteronômio 6,5, que é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que significa isso? Aqui a gente tem esse texto que você leu aqui agora, junto com esse verso, que é o Deuteronômio 6, 4 e 5, ele é o coração de toda a lei judaica. Os rabinos vão dizer isso, os rabinos do tempo de Jesus diziam isso, e o próprio Jesus vai dizer isso. Em vários momentos, Jesus ele é perguntado, né, qual é a essência da lei, o que se resume a lei, e ele sempre vai resumir a lei nesse texto de Deuteronômio, que é o Shema. Shema é o verbo ouvir, Shema Israel, ouve ao Israel, e também de um outro texto que vai falar do livro de Levítico, que vai falar que você deve amar o próximo como a si mesmo. Então, o próprio Cristo ele resume isso. E quando nós vamos perceber esse uso de Cristo desse texto, junto com outro texto de amar o próximo como a si mesmo, a gente vê que toda a lei divina ela pode ser resumida numa palavra: amor. E aí a gente começa a pensar, como assim amor? Porque se eu amo a Deus com todas as minhas forças, de todo o meu coração, eu vou obedecer esse Deus, eu vou fazer as coisas que agradam esse Deus. Então, por exemplo, se eu amo a minha esposa, eu não vou fazer as coisas que eu sei que desagradam ela, não de propósito pelo menos, né? Eu vou me esforçar para agradá-la. Agora, ao mesmo tempo, se eu amo a Deus de toda a minha força, de todo o meu coração, eu não vou querer fazer as coisas que desagradam a Ele, como idolatria, como quebra dos mandamentos, entre outras coisas. Por outro lado, o pecado é quando eu amo qualquer coisa
no lugar de Deus, quando eu amo qualquer coisa acima de Deus. Então, por exemplo, o pecado do adultério. Eu vou amar ou uma outra pessoa ou a mim mesmo, os meus prazeres acima de Deus. O pecado da idolatria, eu vou amar um outro Deus acima do Deus verdadeiro. Então, toda a lei ela se resume e o coração da lei tem essa palavra no meio, amor. Tem um autor adventista, ele vai comentar que a gente tem uma guerra, o grande conflito é uma guerra de amores. É uma guerra para saber se o nosso coração estará com Deus, o nosso amor a Deus vai ser superior ao amor de tudo, ou se o nosso amor vai estar em qualquer outra coisa, que aí a gente vai estar do outro lado, vai estar servindo ao inimigo. Então, esse texto aqui, ele é importantíssimo porque todos os 10 mandamentos, todo o discurso de Moisés e todas as vezes que Jesus vai falar dos mandamentos, ele vai resumir desse aspecto. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. E isso envolve obediência e fazer o que agrada a Ele. A própria palavra ouve, né, o Shema, ela no original hebraico, ela tem um sentido mais do que só o sentido do ouvir. Ela tem o sentido de ouvir e obedecer. É verdade. E entre as recomendações, né, os estatutos que Moisés passa para o povo, em Deuteronômio 6:2, ele manda o povo temer a Deus. Gilson, não pode ser um negócio, parecer um negócio meio contraditório, ele mandar amar a Deus de todo o coração e mandar também temer a Deus? Porque para nós humanos o amor e o temor são coisas meio contraditórias, né? É porque o nosso significado de temor, o ser humano deslustrou tanto o amor de Deus que ele não entende mais o que é amor, não entende mais o que é temor. Aliás, ele não entende mais nada dessas coisas, né? Então, o amor passa a ser um sentimento barato e que às vezes é tão deturpado que às vezes mistura sofrimento com amor, castigo com amor, né? Chega ao ponto tão vil e baixo do sadomasoquismo, a pessoa ter prazer no sofrimento. Então, como é que a gente vai conseguir recuperar, né, a grandeza do amor de Deus, né, com as palavras humanas? Esse que é difícil. Com este exemplo ruim que a gente tem do amor humano, né? Então a gente tem que ter em mente que o temor, que diz a Bíblia, é uma questão de respeito, consideração, veneração. Por quem? Por aquele que tudo fez por nós. Aquela pessoa, quem que você ama? Quem que você respeita? Quanto mais aquela pessoa fizer por você, mais ainda, se você não tiver merecimento, é a esse que você admira mais, né? Porque uma simples retribuição de favores é uma retribuição de favores, é quase que uma obrigação. Mas, se nós olharmos na história da humanidade, aquele que veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né, rebeldes, morreu por nós antes da fundação do mundo. Cristo tinha um plano de redenção antes que nós pecássemos. Então, ou seja, ele não deixou que as coisas acontecessem para que ele providenciasse por nós a salvação. Isso é um tipo de amor que a gente não tem a mínima noção do que é. Porque o máximo a gente faz é uma troca de favores, é uma coisa assim, às vezes, de sangue, né? O amor de mãe, não, ele é meu filho, então eu vou dar a vida, mas morrer por um pecador, por uma pessoa que não presta, por um vil. Então, o temor é exatamente pelas coisas, pela honradez, né? E honra é uma palavra que tem sido muito deslustrada, ela tem sido esquecida. A honra, às vezes, é confundida com um indivíduo idiota, né? Aquele que é passado para trás, aquele que foi enganado muitas vezes, né? Não, a honra de Deus tem sido pisada, mas Deus é longânimo também. Então, isto que é amar e temer, ter amor, ter temor, ter consideração, ter respeito para com aquele que mesmo nós em pecado, mesmo não merecendo, mesmo vivendo nas desgraças que a gente vive, mesmo assim ele nos ama. Então, ele faz todas essas coisas para que nós em algum momento, nós caiamos, né, em si, nós reconheçamos em algum momento aquilo que ele fez por nós.
Aí começa a brotar o verdadeiro amor. Aí é o respeito, até chegar ao momento da glorificação. Então nós temos um longo caminho. Então a gente tem que começar a entender direito o que significam os termos. Mas ultimamente as pessoas têm deturpado até os próprios termos da Bíblia, os termos que a gente conversa, na nossa conversa coloquial, eles deturpam isso para que a gente não possa entender exatamente o que significa o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. É verdade. E falando em amor, a gente vê que o livro de Deuteronômio ele é repleto, né, de conselhos, admoestações e tal. E tudo isso, obviamente, com o intuito de Deus, né, de trazer a felicidade do homem. E eu acho interessante que o título da lição de terça-feira foi Ele nos amou primeiro. Dalmo, como assim Ele nos amou primeiro? Moisés está num momento aqui trazendo o discurso, né, para aquele pessoal que estava perto de receber a bênção de Canaã, e ele traz todos os feitos, né, da liberdade, da libertação do Egito, e vem trazendo ali a nação todas as coisas que fez, e eles viveram aquilo. Então a gente pode hoje olhar para o povo de Israel e condená-los, né, porque eles viram muitas coisas acontecerem. E será que esse Deus fechou a mão e hoje Ele ainda não nos abençoa e nos guarda e nos protege? Será que Ele não nos ama? Onde é que Ele buscou você? Né? Faz uma vistoria na sua vida e perceba quem você era antes dEle e quem você se torna após Ele entrar na sua vida. Então a nossa nação, às vezes, a nossa geração, às vezes, costuma condenar a geração antiga, mas nós recebemos uma revelação do amor muito maior do que Israel recebeu, né? Porque nós vimos através do tempo que viria o Messias e toda aquela representação do Cordeiro e tal, traria a figura de Cristo, né? Então, assim, precisamos refletir em nossa vida e a lição pede para que nós nos policiemos nisso, para que a gente reconheça que o amor de Deus nos alcançou primeiro do que qualquer coisa. E a gente percebe isso na vida de uma pessoa que tem uma vida desregrada e de repente encontra Deus, né? A gente percebe que Deus o encontra e transforma a vida dele. E é essa transformação que a lição quer que a gente experimente. Com certeza. Pastor, a lição tem batido muito firme nessa tecla, né? Justamente da necessidade de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas eu te pergunto, qual é a melhor forma de nós, assim, como que a gente ama a Deus acima de todas as coisas e com todas as nossas forças? Sabe, Jéssica, como pastor, eu aconselho muitos adolescentes que estão vendo ali, vindo às vezes conversar sobre namoro, essas questões, e até algumas pessoas mais adultas também, mais velhas também. E uma coisa comum algumas pessoas vêm e falam assim, mas ele me ama. Só que às vezes a pessoa que diz que ama, mas bate, é a pessoa que diz que ama, mas trai, é a pessoa que diz que ama, mas faz todo tipo de coisa, e não é assim um deslize eventual, é um uso sistemático. Tem como dizer que aquela pessoa ama? Não ama. Então, se alguém tem amor por mim, essa pessoa, ela vai se ceder por mim. E se eu amo alguém, eu vou me ceder por ela. E uma das coisas que a gente vê isso na Bíblia de maneira prática é o quê? Se eu amo a Deus, eu vou fazer o que agrada a Deus, eu vou me ceder por Ele. Por isso que a gente vai ter vários textos bíblicos falando, se vocês me amem, guardem os meus mandamentos. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui Deuteronômio, capítulo 7, no verso 9, que vai dizer aqui, portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, a maneira mais fácil de você expressar o seu amor a Deus não é cantando, não é passando às vezes uma madrugada de jejum, é você obedecendo a Ele. E até tem um aspecto interessante que a lição não trouxe, mas tanto aqui como em Deuteronômio 5, verso 9, e aqui no 7,9 a gente leu, no 7,10 a gente vai ler assim, porém ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. E lá em 5,9 vai dizer também a mesma coisa, tem misericórdia para os que o amam, mas também vai ter juízo aos que o odeiam. Então a gente percebe o seguinte, que a guarda dos mandamentos é a maneira mais fácil de você mostrar amor a Deus. Mas a desobediência, ela é uma maneira de você dizer que você tem desagrado por Deus. Por quê? Porque você
Se eu digo que eu gosto de uma pessoa, mas eu não gosto de fazer o que ela gosta, eu não gosto de estar na presença dela, eu não gosto de agradá-la, é porque realmente eu nunca gostei dela. Então, a lógica aqui é a mesma. E Deus ele vai falar, quem ama, guarda os mandamentos, mas o que odeia não guarda os mandamentos. Então, a gente tem aqui esse contraponto da gente perceber qual é a melhor maneira de eu amar a Deus, fazendo as coisas que Ele diz, que Ele se agrada delas. É verdade, né? Amor é ação. Inclusive é muito interessante que normalmente quando a gente pergunta para as pessoas, né, o que é amor para você? A pessoa explica através de exemplos. Amor é quando a pessoa faz isso, isso e isso. Amor é quando a pessoa abre mão de uma coisa que ela quer muito pela outra e tal. Então a gente dá exemplos, né, de ação. Então o amor, ele é ação. Demonstrar o nosso amor, a gente demonstra por meio de ações, né? Gilson, é muito comum a gente ouvir falar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são livros separados, né? Livros diferentes. Que o Antigo Testamento era um livro, né, antigo que se aplicava aos povos de antigamente, né, que hoje em dia ele é obsoleto, ele não se aplica mais, e que o Novo Testamento é o livro que se aplica a nós hoje. Tá certo isso? Essa pergunta é difícil de responder com paciência, porque chega uma hora, às vezes a gente não entende até que ponto as pessoas não entenderam, né? Não existe nenhuma teologia, não existe nenhuma doutrina que exista no Novo Testamento que já não exista no Antigo. Aliás, no Novo Testamento não lançou nada de novo, absolutamente nada de novo. No Novo Testamento a gente vê o cumprimento de todas aquelas profecias, de toda a teologia, de tudo aquilo que se construiu no Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que prefigurou o que foi feito de promessa no Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Simples assim. É a continuação da história, né? Só que as pessoas, então, principalmente aquelas que não querem entender que o amor também tem a parte da obediência, das obrigações, né, do exemplo, e querem, às vezes, transformar o amor com uma coisa assim mais romântica, romantizar o amor. Então querem dizer assim, não, o Deus do Novo Testamento, ele era bonzinho, ele só amou, perdoou e tal. Do Antigo Testamento não é assim. Eu sempre falo, então a gente vai ter que rasgar o livro de Apocalipse, né? Porque o dia da ira do Senhor é uma coisa terrível, né? E ele vem para acabar com o pecado. E ai de Deus se não acabasse com o pecado, eu ia ficar muito bravo, né? Porque ele tem que resolver o problema do pecado e não existe outra forma. Então, amor é um princípio. Amor não é um sentimento, né? E aqui nos diz, o próprio Cristo nos mostra, ele se referindo várias vezes ao Antigo Testamento. E ele fala, vocês errais em não conhecer as Escrituras, errais em não conhecer as coisas que estão escritas sobre mim, errais em não conhecer o que disse Moisés e os profetas. Então, aonde ele se baseou? No Antigo Testamento, era o único livro que existia, era a única Bíblia que existia. Então, toda a sua vida, e várias vezes ele citou, e até para vencer o pecado no deserto, o que ele citou? Deuteronômio, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? Então, todas as coisas, a defesa que Deus usou, que Cristo usou nessa terra, foi o Antigo Testamento. E quando foi perguntado para ele, qual é o grande mandamento? Ele não inventou nada de novo. Ora, se tivesse mudado alguma coisa na lei, ele teria falado assim, olha, antigamente era assim, mas agora, novo mandamento. Que novo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que ele citou? Ele citou exatamente o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É o que ele aprendeu desde a sua meninice e não deixou de ser verdade. E ele mesmo fala assim, obedeçam, façam o que eles estão falando, não façam o que eles estão fazendo. Eles não estão ilustrando a palavra de Deus, mas o que eles estão falando está certo, né? Então, ele não veio aqui mudar absolutamente nada. E o grande mandamento que ele disse é o quê? É adorar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é o único Deus. Este é o monoteísmo. Ele não é um Deus maior do que os outros deuses, não existe outro Deus. Não existe a ideia sequer de que haja outro Deus, né? Pensar em Deus como o maior dos deuses, o Deus dos deuses,
Isso aí é enoteísmo, não é monoteísmo, né? No povo de Israel não existia a mínima possibilidade de ter outro Deus. E é isso que Jesus está falando, né? Então, adorar a Deus sobre todas as coisas, porque o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então não mudou nada. O Antigo Testamento é exatamente igual ao Novo Testamento. Se você desprezar o Antigo Testamento, você vai estar perdendo uma série de coisas. Aliás, você se desorienta, porque lá tem a história do pecado, né, como o pecado entrou no mundo, o porquê da necessidade da morte de Cristo, do sacrifício vicário. Se você, como quer alguns aí, tirar os primeiros 12, 13 capítulos de Gênesis, você acabou com a história dessa humanidade. Você tirou toda a razão da vinda de Cristo para morrer por quem? Né? Então, é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Então, a gente tem que, sim, estudar o Antigo Testamento. Nós temos que nos aprofundarmos o que queria dizer, porque é o mesmo Deus que vai buscar a nós até o final. Ou seja, ele buscou desde o princípio, ele foi atrás do povo de Israel, ele foi atrás de todas as coisas, e ele veio a essa terra atrás de nós. E a obediência que ele requeria lá no Antigo Testamento é exatamente a mesma obediência. Ou seja, a obediência a Deus como o único Deus e amar o próximo como a si mesmo. Como está lá na lei. Esse é o resumo da lei que ele deu lá no Sinai. Não tem diferença nenhuma. Então, esse mandamento, como eu falei já em outras vezes, o primeiro mandamento é o mandamento. Tudo decorre dele. Se nós guardássemos pelo menos só isso aqui, nós estaríamos seguros. É verdade. Dalmo, a lição encerra trazendo o principal tópico de estudo dos salvos, que se Deus quiser seremos nós, né, na eternidade, e dos anjos. Que tópico que é esse? É exatamente a cruz, né? A cruz de Cristo vai ser algo que a gente não vai ter como comparar, é exatamente essa questão do amor, né? E aí quando a gente percebe o sacrifício da cruz, é só o princípio do grande sacrifício que realmente Cristo fez em tomar o nosso lugar. Quando garoto, eu lembro que a gente aprontava muito e minha mãe, às vezes, corrigia a gente na varinha. Sabe, muito disso eu já esqueci, não lembro dessas varadas, mas tem uma coisa que eu não esqueço. Também fui um garoto asmático e às vezes eu precisava ficar internado no hospital. E eu lembro que, como criança, às vezes a gente cansava de segurar aquelas bombinhas, né? Mas eu lembro do amor da minha mãe em segurar a bombinha enquanto a gente estava no hospital. Sabe, Cristo, ele entregou a vida dele para cada um de nós, podemos usufruir do que ele usufruía. Esse sacrifício que foi só o princípio na cruz ali, ele não condena a gente pelos açoites que damos a ele. Ele não condena a gente por ter crucificado, não tinha outro jeito, né? A gente nem podia substituir, deixar Barrabás morrer. A gente precisava substituir, Barrabás não ia me dar o que a gente precisava, o que era a promessa, a salvação. Então, o sacrifício de Cristo eterno vai ser algo que nós vamos discutir na eternidade e não vai se esgotar. Esse amor. Cristo limitado no corpo, apesar de divino ainda, mas limitado num corpo por amor a cada um de nós. É porque é algo tão maior, né, do que a gente consegue compreender, que realmente nem uma eternidade inteira vai ser o suficiente para a gente conseguir estudar e entender o tamanho desse amor e dessa abnegação. Eu gostaria então de pedir para o pastor fazer uma oração para a gente encerrar. Oremos. Deus eterno, louvado seja o teu nome. E Pai, nós rogamos agora que o Senhor nos ajude a amá-lo verdadeiramente. Senhor, o Senhor tanto nos amou, que deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E por isso, Pai, nós queremos pedir que o Senhor coloque em nossos corações humanos, falhos e pecadores, um pouco desse amor e nos capacite a adorá-lo da maneira correta. Nos ajude, nos capacite a obedecê-lo, nos capacite a abandonarmos os nossos pecados. Isso nós pedimos, Pai, não porque nós merecemos, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nós agradecemos muito a sua companhia e lembramos a você que, por favor, nos ajude a divulgar o nosso projeto, a Classe dos Professores.
Se você se inscrever no nosso canal Adventistas Lago Sul, você vai ver que o canal está repleto de material. Nós não temos só a classe dos professores. Cada um dos cultos que são feitos aqui na igreja estão lá. Nós temos programas para as crianças, programas de Dia dos Pais, de Dia das Mães, os sermões, temos concertos. Então, muita coisa, muito material para enriquecer a sua vida espiritual, o seu estudo. Aproveite, porque todo esse material é feito para você. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima classe dos professores.